Olá novamente! Neste segundo vídeo desta série de vídeos, vamos falar um pouco mais sobre o exame físico intrabucal da primeira consulta odontológica. Quem está falando aqui é a Letícia Sartori, doutoranda em Dentística e Cardiologia do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Antes de esmiuçarmos os pontos mais específicos do exame físico intrabucal, vamos a uma breve retrospectiva para nos localizarmos no tempo e no espaço. Iniciamos a nossa consulta com a recepção e acolhimento do paciente, seguido da anamnese e entrevista dialogada, onde tópicos como identificação, queixa principal, história da doença atual, antecedentes familiares e de saúde, situação familiar e hábitos do paciente devem ser abordados. Sempre deve-se manter uma postura empática, acolhedora e uma visão humanizada. O exame físico, por sua vez, deve ser feito respeitando os protocolos de biossegurança e ergonomia, com a mesa clínica organizada e com o domínio de manobras semiotécnicas. Ele pode ser dividido em exame extrabucal, que avalia toda a região de cabeça e pescoço, e o exame clínico intrabucal, que avalia tecidos moles e duros da cavidade bucal. Este vídeo vai complementar as especificações de exame físico intrabucal, com foco em algumas avaliações periodontais que são importantes na avaliação de higiene bucal do paciente, bem como o procedimento de deplacagem odontológica. Vamos também relembrar, antes de começarmos, o material de consumo e instrumentais que devemos ter na nossa mesa clínica. Devemos ter um espelho clínico número 5, sonda exploradora, sonda de ponta romba, também chamada de ballpoint, pinça clínica, sonda periodontal milimetrada, roletes de algodão, sugador descartável, gaze e, como vamos ter o procedimento de deplacagem, devemos contar também com a caneta de baixa rotação, composta por micromotor e contraângulo, escova de Robinson, taça e cones de borracha, pote Dapen de plástico, dentifrício fluoretado ou pasta profilática, fio dental ou outros dispositivos de limpeza interdental, como passa-fio, escova interproximal ou unitufo, caso seja necessário, e também equipamentos de proteção individual para paciente, operador e auxiliar. Existem diferentes índices que foram desenvolvidos para avaliação clínica de diferentes parâmetros periodontais, como sangramento à sondagem e nível de inserção clínica. Mas, como o foco do vídeo é em exames relacionados ao diagnóstico de cárie dentária, vamos aprofundar a nossa análise em dois parâmetros supragengivais que nos entregam informações importantes sobre a higiene bucal do paciente: o índice de placa visível e o índice de sangramento gengival, intermediados pelo procedimento de deplacagem. Dentro de todo o protocolo que segue a execução dos exames e da deplacagem, é importante que seja estabelecida uma ordem de segmento do exame clínico. Uma opção é que todos os processos sejam divididos por quadrantes, iniciando do primeiro, segundo, terceiro e, finalmente, o quarto quadrante. Ainda é interessante iniciar a avaliação do dente mais posterior presente até o mais anterior. Não esqueça de avisar o auxiliar qual a ordem que você irá seguir para que ele anote corretamente as informações. Não se esqueça também da biossegurança, ergonomia e de pedir para o paciente retirar próteses removíveis ou outros dispositivos intraorais, caso ele utilize. Todos os exames devem ser feitos em condições de controle de excesso de saliva, através do isolamento relativo, iluminação e posicionamento adequados. O índice de placa é um exame que visa avaliar o acúmulo de placa visível do paciente, que hoje é melhor descrito como biofilme dentário. E com ele, conseguimos observar as superfícies dentárias que o paciente mais tem acúmulos e orientar adequadamente a melhora da higiene com foco em áreas críticas. Este exame mensura a capacidade de higienização atual do paciente. Este é o primeiro exame que deve ser executado anterior ao processo de deplacagem. E como este exame é feito? Inicialmente, avaliamos, dentro da ordem proposta de exame, o número de faces dentárias presentes em boca no momento. Dentes ausentes ou faces ausentes devem ser adequadamente identificados no prontuário. Outro ponto importante é a correta identificação da legenda de superfícies com ou sem placa visível. Nos exemplos que mostrarei, utilizei sinal positivo e negativo.
Caselas do periograma em branco não deixam claro se de fato a face ou o sítio foi avaliado, então atente-se às legendas. Após, vamos realizar a avaliação das superfícies livres e proximais em 6 sítios. Eles são a vestibular, mesiovestibular e distovestibular, e a face lingual ou palatina, mesiolingual ou mesiopalatina e distolingual ou distopalatina. Superfícies oclusais também podem ser avaliadas quanto à presença de placa visível. O exame basicamente consiste em inspecionar visualmente as faces presentes e, caso seja identificado acúmulo de biofilme dental, ela é marcada de forma positiva no periograma. Se não houver placa visível, a casela correspondente também é preenchida, mas com o código correspondente à ausência de placa visível. Após o exame completo, realizamos uma avaliação qualitativa e quantitativa. A avaliação quantitativa diz respeito ao cálculo que realizamos para obter o índice IPV do paciente, em frequência relativa. O cálculo é feito a partir de uma divisão entre a somatória do número de superfícies presentes avaliadas, considerando 6 sítios, e a somatória do número de superfícies presentes com placa visível. Até hoje, não existe um índice de placa que seja aceitável. Desta forma, a avaliação qualitativa das superfícies com placa deve ser feita, principalmente considerando melhorias na higiene bucal do paciente e a manutenção da saúde periodontal e dentária. Logo após a avaliação do índice de placa visível, vamos realizar a deplacagem dentária. A deplacagem de superfícies livres e oclusais pode ser realizada de forma mecanizada, com o uso de instrumentos rotatórios, ou ainda de forma manual, com o uso da boa e velha escova de dentes. Já a remoção de biofilme de superfícies dentárias proximais só é conseguida com o uso do fio dental, em conjunto a outros dispositivos de limpeza interdental, caso necessário, como o passa-fio, a escova interdental ou a escova unitufo. Neste vou explicar passo a placagem mecanizada, mas a deplacagem manual segue basicamente a mesma dinâmica. Respeitando a mesma ordem de segmento do IPV, vamos realizar a deplacagem. Vamos instalar na nossa caneta de baixa rotação a escova de Robinson, já que vamos começar por ela. Após, vamos umedecer a nossa escovinha com um leve jato de água da seringa tríplice e carregá-la com um pouco de dentifrício fluoretado ou pasta profilática previamente dispendidas no pote DAPEN. Sempre antes de inserir a caneta na boca do paciente, tenha instalado e em função o sugador. Estabeleça um bom ponto de apoio com os dedos remanescentes da sua mão funcional, pois isso evita que você perca o controle do instrumental e realize o afastamento e a proteção de tecidos moles do paciente, como língua, lábios e bochechas. Também é importante você garantir que a válvula da caneta de baixa rotação esteja aberta, a fim de propiciar um fluxo contínuo de água para a cavidade bucal. Lembre-se da ordem que estabeleceu no IPV. Dessa forma, vou começar pelo primeiro quadrante pelas faces oclusais de dentes posteriores. O movimento consiste em uma leve pressão da escova sobre as superfícies e realizar leves movimentos oscilatórios, não permanecendo muito tempo no mesmo lugar pelo risco de superaquecimento da estrutura dentária. Após, vamos para as faces livres, vestibular e lingual ou palatina. A escova de Robinson deve chegar até o terço médio dessas superfícies, com a mesma cinemática. Caso julgue necessário, recarregue a escova com dentifrício ou pasta profilática. No terço cervical, utilizaremos as taças de borracha pela menor possibilidade de danos à gengiva livre, principalmente em pessoas com biotipo periodontal fino. Na região próxima a papilas interdentais, o ideal é utilizar o cone de borracha ou a escova profilática menor e com cerdas mais delicadas e macias. Especial cuidado deve ser dispendido a locais onde dentina radicular ou coronária podem estar expostas e com sintomatologia dolorosa, evitando manter a escova ou a taça por muito tempo na região e evitando jatos diretos de água ao ar. Após, vamos finalizar com a limpeza interdental.
Vou utilizar o fio dental e, para isso, primeiro separamos uma quantidade de aproximadamente 20 centímetros. Após, vamos prender o fio com esta dinâmica de pinça entre polegar e indicador, mantendo uma extremidade do fio em uma das mãos para não desperdiçarmos material. A inserção do fio deve ser realizada de forma delicada através do ponto de contato, indo até breve entrada no sulco gengival, com leve cinemática de enceramento do dente. Repita o procedimento para ambos os dentes que formam aquele ponto de contato e faça um último enxágue da boca do paciente. A deplacagem ela pode ser feita em conjunto com um jato de substâncias abrasivas, como jato de bicarbonato de sódio, ou ainda com raspagem supragengival com ultrassom ou instrumentos manuais, em casos em que existe a presença de cálculo supragengival. Caso o paciente tenha benefícios de prestar auxílio na deplacagem, considere realizar a deplacagem com a escova e com a ajuda do paciente. Este momento pode ser importante na orientação de higiene bucal. Ainda pode ser interessante o uso de substâncias evidenciadoras de placa, substâncias em solução para bochecho, tabletes mastigáveis, que evidenciam os locais em que a higiene está deficitária e podem servir de estímulo à higienização. Após a deplacagem, o paciente está pronto para as demais avaliações, como o índice de sangramento gengival. A gengivite é caracterizada como alteração de cor e textura do periodonto de proteção, com vermelhidão e inchaço, além de maior profundidade do sulco gengival e uma tendência aumentada de sangramento à sondagem. O sangramento gengival ele é um dos mais evidentes sinais clínicos, que demonstra a existência de infiltrado inflamatório no periodonto de proteção, em função da presença demasiada de biofilme dentário. Desta forma, através da presença de sangramento, conseguimos avaliar a história passada de higiene do paciente. E como este exame é feito? Ele é bem semelhante ao IPV, mas temos uma auxiliar especial aqui, a sonda periodontal milimetrada do nosso kit clínico. De forma breve, ela possui ponta-arroba, formato esférico e é muito importante que ela seja delicada para que não causemos dano ao periodonto do paciente. Assim como no IPV, seguimos uma ordem pré-estabelecida de exame. Dentes ausentes ou faces ausentes devem ser adequadamente identificados no prontuário. Todos os exames devem ser feitos em condições de controle de excesso de saliva, com isolamento relativo e iluminação e posicionamento adequados. Lembre-se de avaliar os 6 sítios dentários. Este exame, ele basicamente consiste em inserir a sonda periodontal em um ângulo adequado à sua inserção no sulco gengival e perfazer passivamente e cuidadosamente, com pressão muito leve, o trajeto imposto pelo periodonto de proteção, ao longo de toda a superfície dentária. Após, aguarda-se até 5 segundos e avalia-se se ocorreu ou não o sangramento gengival. Se ocorrer, a face é marcada de forma positiva no periograma. Se não houver sangramento, a casela correspondente também é marcada com o código correspondente para a ausência de sangramento. Após o exame completo, realizamos uma avaliação qualitativa e quantitativa, assim como foi feito com o IPV. A avaliação quantitativa diz respeito ao cálculo que realizamos para obter o índice ISG do paciente, em frequência relativa também. O cálculo é feito a partir de uma divisão entre a somatória do número de superfícies presentes avaliadas, considerando 6 sítios, e a somatória do número de superfícies presentes com sangramento gengival. Até hoje, também não existe um ISG que seja aceitável. Desta forma, a avaliação qualitativa se faz necessária. O acompanhamento deste índice pode auxiliar a acompanhar o curso da gengivite ou periodontite durante o tratamento e manutenção do paciente. Ainda, o índice nos entrega um retrato histórico da higiene e o acompanhar é importante para sugerir melhorias na higiene bucal do paciente e a manutenção de saúde periodontal e dentária. Como já sabemos, o IPV mensura a capacidade atual de higienização bucal do paciente, e o ISG é a capacidade de higienização em um período de tempo mais longo, sendo um breve retrato do passado. Desta forma, é interessante interpretarmos as duas mensurações em conjunto.
Pacientes com IPV elevado e ISG elevado devem receber orientação de higiene bucal e acompanhamento mais próximos, pois a higiene bucal está se mostrando insatisfatória. Pacientes com IPV baixo e ISG elevado possivelmente estejam desestimulados a realizar a higienização, necessitando de reforços positivos a maior frequência desta. Pacientes com IPV elevado e ISG baixo demonstram um histórico de bons hábitos de higiene e possivelmente necessitem de reforço para a continuidade. A próxima etapa do exame físico intraoral consiste em realizarmos o exame para detectar a presença de lesões de cárie, a atividade dessas lesões e a presença de restaurações. Mas esse vai ser o tópico do próximo vídeo. Até lá!